Capítulo 1365 Falando o que está na cabeça. A casa de bambu era muito pequena, e as decorações em seu interior eram extremamente simples e arrumadas. Porém, elas também davam uma sensação de calma indescritível. Shueisha havia construído essa delicada cabana de bambu sozinha muito tempo atrás, e ninguém havia recebido permissão de se aproximar, muito menos entrar. Yunchi era o primeiro forasteiro a quebrar essa regra. No momento, os olhos de Yunchi estavam vermelhos e inchados. Sem nenhuma profunda energia, ele não era capaz de sequer fazer algo tão simples quanto reduzir o inchaço. Se sua aparência atual fosse exposta ao mundo, a pura quantidade de olhos amontoados no chão provavelmente poderia preencher metade da região divina leste. Como você chegou aqui naquela época? Perguntou ele enquanto olhava alternadamente entre Shueisha e Yunvuxin de tempos em tempos. Pela primeira vez, ele sentiu como se ter apenas dois olhos não fosse o bastante. Yunvuxin se reclinava nos joelhos de Shueisha e segurava suas bochechas com ambos os braços, examinando Yunchi em segredo de tempos em tempos. Enquanto Shueisha segurava suas mãozinhas, seus olhos se tornaram um pouco turvos ao ouvir a pergunta de Yunchi. Ela claramente era diferente de quem fora antes fada da beleza congelada, chefe das 7 fadas da nuvem congelada, uma mulher que havia sido tão fria que quase podia ser descrita como impiedosa tantos anos antes. Apesar de ainda manter seu temperamento frio até hoje, era claro que seus olhos e aparência haviam amolecido um pouco, não, bastante. Era porque ela não era mais a fada da beleza congelada. Ela era agora apenas uma mulher que havia desistido de tudo em seu passado pelo bem de um marido morto, e mãe de uma garota. Na época, todos pensaram que você havia morrido no terraço de gestão da espada da Vila da Espada Divina. Também foi por volta dessa época que notei que estava grávida, então para manter sua linhagem viva escolhi deixar o palácio imortal da nuvem congelada. Yunchi sabia muito bem que sua partida não havia sido uma coisa simples. Ela teve que abolir as artes da nuvem congelada, carregar sozinha a vergonha e culpa de ter desapontado sua seita, e até ter sua decisão exposta como o maior escândalo a acontecer na Nação do Vento Azul na época. Por sorte, Yunchi depois ficou poderoso o bastante tanto física quanto politicamente para forçar o escândalo a virar um caso amoroso. Quando uma força chega a um certo nível, transforma não só seu portador, mas também o reconhecimento de todos. Eu esperava encontrar um lugar quieto para dar à luz à nossa criança, mas fui emboscada antes de sequer deixar a região nevada de gelo extremo. Aquelas pessoas eram extremamente puldaruças e eu havia acabado de abolir minhas próprias profundas artes e desestabilizado minha própria profunda aura não há muito tempo. Como resultado, fui ferida durante o ataque. Por sorte minha, uma nevasca oportuna me protegeu de ser detectada e me deu a oportunidade de escapar na Fênix de Neve. Foi Xuaniuaniufeng, disse Yunchi calmamente, mas suas mãos estavam muito fortemente apertadas. Ele não havia tomado a vida de Xuaniuaniufeng por causa de Ling Di, mas mesmo assim não podia deixar de ficar cheio de ódio toda vez que pensava nela. Na verdade, seu ódio havia apenas ficado mais forte ao escutar a história de Shueisha. Eu notei que eles eram da Vila da Espada Divina. Shueisha podia ter abolido sua própria profunda arte na época, mas ainda possuía o poder no reino profundo do imperador. Havia apenas um punhado de pessoas que podiam levá-la à situação grave em que estava em toda a Nação do Vento Azul, mas a Vila da Espada Divina estava definitivamente entre essas potências. Após eu ter escapado da região de neve, desmaiei por um longo tempo dentro de uma floresta selvagem. Foi só depois de despertar que notei que não era a única ferida.
minha criança havia recebido danos durante a emboscada também. O quê? Yunchi tremeu violentamente ao ouvir isso. Seus olhos ficaram incontavelmente mais turvos que antes, mas isso não os impediu de queimar de repente com terrível violência. Eles feriram Vuxin. Vuxin piscou e lançou um olhar confuso a Yunchi. Na época, tudo o que pude fazer foi proteger Vuxin com qualquer profunda energia que tivesse sobrando. Mas também não tinha ideia de para onde deveria ir dali. Sua voz soava transiente ao recordar a situação em que esteve na época. Segurando fortemente as mãos de Shueishan, Yunchi sentiu uma dolorosa cãibra contraindo-se dentro de seu coração. Ela havia desertado sua seita, carregado a vergonha em suas costas, e então caçada pela Vila da Espada Divina antes mesmo de deixar a região de neve. Que tipo de poder a Vila da Espada Divina tinha naquela época? Eles eram a força número 1 na Nação do Vento Azul e uma existência absolutamente invencível. O nível do desespero que ela deve ter enfrentado naqueles anos deve ter sido inimaginável. Você se lembra? A voz de Shueishan de repente ficou muito mais gentil. Previamente nos campos do teste do Deus Dragão, você me contou muitas histórias para me manter acordada após ter perdido todas as minhas profundas veias e ser preenchida com a vontade de morrer. A maioria delas eram claramente falsas, mas pensei que algumas poderiam acabar sendo verdadeiras. Era como ela dissera. Antes, nos campos do teste do Deus Dragão, mais de 90% das histórias que ele contou a Shueishan eram falsas. Elas eram piadas que ele se forçou a falar para fazê-la rir, mesmo não tendo tido sucesso uma única vez. Naquela hora, eu vagamente me lembrei de você dizer que suas chamas da Fênix não vinham da seita da Fênix Divina, mas de um lugar chamado Cordilheira das 10.000 Bestas. Você disse que um clã decaído da Fênix Perdido morava lá, e que seus descendentes eram extraordinariamente bondosos e sinceros. Ainda melhor, eles eram protegidos pelo próprio Deus Fênix, e nenhuma besta se atrevia a entrar em seu território. A fim de evitar que Shueishan perdesse seu espírito, ele dissera muitas coisas para ela por meio ano sem parar. Ele literalmente não conseguia se lembrar de tudo o que havia contado a ela, o que era o porquê de ele não conseguir se lembrar de alguma vez contar a ela sobre o clã da Fênix. Na verdade, ele até ficou um pouco surpreso por essa revelação. Era verdade que Shueishan fora a primeira pessoa a descobrir que ele possuía chamas da Fênix. No primeiro dia em que se conheceram, ele usara as chamas da Fênix para forçar para fora o espírito venenoso que se esgueirava dentro do corpo dela. Entretanto, a origem das chamas da Fênix não era só um dos maiores tesouros que ele tinha a esconder, mas também uma questão relacionada à segurança do clã da Fênix. Não era algo que ele planejava contar a pessoas de fora. Entretanto, Yunchi gradualmente veio a aceitar seu deslize após relembrar a situação anterior nos campos de teste do Deus Dragão. Ele teve que matar 99.999 profundas bestas em uma provação cruel, e teve que permanecer alerta durante a coisa toda para defender tanto a si quanto Shueishan dos perigos que podiam vir de qualquer lugar, a qualquer hora. Ele podia aceitar que estava tão mentalmente cansado que revelara um segredo que não deveria e não percebeu isso por anos até agora. Foi assim que vim parar aqui. Entretanto, assim que cheguei a este lugar, descobri uma barreira tão poderosa que seria impossível de se atravessar, mesmo antes de ter abolido minhas próprias profundas artes, disse Shueishan quietamente. Shueishan estava indubitavelmente falando da barreira protetora que o espírito da Fênix criara com sua força final após ele e Kael terem deixado a cordilheira naquela época. Desapontada, eu estava prestes a partir para procurar por outro caminho, mas de repente um buraco apareceu na barreira por conta própria.
foi Vuxin. Yunchi não pôde se conter. Ela herdou minha linhagem da Fênix, e minha linhagem veio diretamente do sangue de origem do próprio espírito Fênix, o que faz da Vuxin a sucessora de segunda geração do sangue de origem da Fênix. Era por isso que sua aura de Fênix era mais forte que a de um descendente adulto da Fênix mesmo antes de ter nascido. Ninguém poderia ter afetado a barreira da Fênix antes de nascer a menos que fossem Yunchi ou Feng Shuier, pessoas que haviam herdado o sangue de origem da Fênix diretamente, nem mesmo descendentes diretos do clã da Fênix ou da seita da Fênix Divina. Mas Vuxin podia, porque era filha dele. Na época, Shueishan fora caçada pela Vila da Espada Divina logo após ter abolido suas profundas artes, sendo ferida como resultado. Pior, a seita da Fênix Divina começou a invadir a Nação do Vento Azul não muito tempo depois. Se a Nasciturayum Vuxin não tivesse aberto inconscientemente a barreira para Shueishan, ele poderia não ter visto nenhuma delas novamente em sua vida. Este lugar é exatamente como você me disse antes, uma terra pacífica escondida do mundo. Seus olhos não carregavam nenhuma malícia, e apesar da surpresa inicial e cautela quando me viram pela primeira vez, eles tentaram me ajudar após descobrirem que eu estava carregando um bebê. Eles não me perturbaram após eu mostrar a eles fria rejeição também. Shueishan fechou seus olhos suavemente. Desde então, eu tenho gasto todo o meu tempo dentro desta floresta de bambu. Não interagi com eles pelos últimos anos pois tinha medo de colocar minha confiança em alguém novamente, e é claro, partir estava fora de questão. Eu entendo. Yunchi assentiu enquanto respondia fracamente. A dor amorosa em seu coração e seu arrependimento eram tão grandes que parecia como se suas mãos estivessem sendo entalhadas. Sua profunda energia, se foi, não é? Perguntou Yunchi suavemente. Ele pode não ter mais sua percepção espiritual, mas era visivelmente evidente mesmo aos seus olhos. Shueishan assentiu, mas não havia nenhuma tristeza ou desolação que pudesse ser vista em sua face. Ela disse calmamente, Vuxin havia sido ferida por uma aura de espada enquanto ainda estava em minha barriga. Quando finalmente cheguei aqui, a aura dela mal estava perceptível. Para mantê-la viva, tive que forçar todo o meu sangue de essência e poder de origem continuamente. Yunchi tremeu mais uma vez, e seu rosto se tornou visivelmente pálido. No final, usei todo o meu poder de origem, e minhas profundas veias murcharam. Mas, por fim consegui salvar Vuxin e dar a luz a ela. Até os lábios de Yunchi tremiam a esse ponto. Ela havia perdido a maior parte de seu sangue de essência, e suas profundas veias haviam murchado. Então, deu à luz a Vuxin. De acordo com o seu conhecimento, ela não deveria ter sobrevivido à experiência não importando como. Ele queria perguntar como Shueishan conseguira superar essa provação, mas a resposta lhe veio antes de conseguir fazer a pergunta, era um milagre que só uma mãe podia alcançar. Na época, eu quis confiar Vuxin a eles e descansar em paz. Mas, eu não pude simplesmente partir enquanto olhava seus olhos e ouvia seus choros. Shueishan esfregou os cabelos de sua filha gentilmente enquanto olhava para seus olhos de modo gentil e calorosamente o bastante para derreter qualquer coisa. Eu queria vê-la crescer. Eu esperava que ela fosse se parecer, como você. Mas eu me pareço mais com minha mãe. Na verdade, não me pareço nada com o pai. Vuxin olhou para Shueishan antes de mostrar sua língua levemente para Yunchi. O sorriso de Shueishan foi capturado no coração e alma de Yunchi naquele instante. Essa foi a primeira vez que ele a viu sorrir. No passado, isso era algo que ele só tinha visto em seus sonhos. Mas agora, estava acontecendo bem na frente de seus olhos.
A razão pela qual ele podia testemunhar isso agora, era por estar vivo. Na época, ele usara incontáveis métodos para buscar Shueishan. Ele pedirá a Keio para organizar uma busca usando o poder da família real, ele havia pedido à guilda mercantil da Lua Negra para ajudá-lo, e depois, havia até pedido a Feng Shuier para organizar uma busca através do continente do céu profundo usando o poder da seita da Fênix Divina. Mas todas as suas tentativas terminaram em falha. Isso porque ele nunca pensou em procurar o clã da Fênix. O clã da Fênix vivia em uma terra pacífica que não era conhecida ao mundo externo. Era um lugar secreto. Já que seus poderes de Fênix se originavam daqui, ele tinha uma razão para não revelá-lo ao mundo externo. Foi por isso que ele subconscientemente os evitou durante suas muitas tentativas, e o porquê de o pensamento que Shueishan poderia ter vindo aqui nunca entrara em sua mente. 5 anos atrás, ele e Feng Shuier vieram visitar o clã da Fênix, mas ultimamente decidiram contra perturbar a paz deles após descobrir a barreira da Fênix. Ele não percebeu que elas estavam tão próximas dele até agora. Yunchi finalmente entendeu por que até mesmo Jasmine não foi capaz de encontrar Shueishan. Após Jasmine ter refeito seu corpo e recuperado parte de seus poderes, ela espalhou sua percepção espiritual 2 vezes e tentou buscar pela aura de Shueishan através de todo o continente do céu profundo. Ambas as vezes ela lhe disse que sua falta de força foi a razão de ter falhado. Foi só após ela ter partido que ele descobriu a verdade da mensagem anímica que ela deixou para trás com Honger. Não era que ela carecia do poder para encontrar Shueishan, era porque ela não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. Após Shueishan ter abolido suas artes da nuvem congelada, sua aura não mais tinha a assinatura de uma profunda praticante do Palácio Imortal da Nuvem Congelada. Foi por isso que Jasmine não teve escolha além de procurar através de cada profundo praticante do reino profundo do imperador que existia no continente do céu profundo. Depois, ela assumiu que Shueishan poderia ter alcançado um avanço e mudou o alvo para profundos praticantes no reino profundo do tirano e até profundos praticantes do reino profundo do soberano. Entretanto, seus esforços ainda terminaram em falha. Jasmine havia até considerado a possibilidade de que a profunda energia de Shueishan poder ter decaído e tentou procurar entre aqueles do reino profundo do céu, os resultados ainda foram iguais. Havia mais de 100 bilhões de seres vivos no continente do céu profundo. Não importava o quão poderosa Jasmine fosse, não tinha como ela ter vasculhado todo o mundo em detalhe, especialmente considerando que a aura de uma pessoa enfraquecia quanto menor fosse sua profunda energia. Isso foi como a cruel verdade da mensagem de Jasmine veio a existir: reino profundo do imperador, reino profundo do tirano, reino profundo do soberano, e até mesmo reino profundo do céu. Shueishan não estava em nenhum deles. Isso significava que havia apenas 2 resultados possíveis restantes: Shueishan estava ou morta, ou aleijada. Se fosse o posterior. Considerando a beleza de Shueishan, sua queda seria ainda mais trágica, e considerando seu caráter ela preferiria morrer do que sofrer a humilhação. Esse foi o exato momento que Yunchi foi forçado a aceitar o fato de que Shueishan havia realmente falecido. É claro, tudo isso havia mudado hoje. Pela história dela, ele descobriu que Shueishan havia perdido sua profunda força, mas não foi por ter sido aleijada por seus inimigos. Foi porque havia usado todo seu poder de origem de boa vontade e permitiu que suas profundas veias murchassem para proteger Yunvuxin. Xuanyuanyufing. Yunchi rangeu seus dentes em segredo. Você pode ser a mãe de Ling Ji, mas eu realmente deveria te cortar em 1 milhão de pedaços mesmo assim.